consultando a Deus em nossos passos e decisões, em um mundo repleto de escolhas, incertezas e pressões. Tomar decisões pode ser desafiador. Decidir sobre uma carreira, um relacionamento, uma mudança de cidade ou até as pequenas escolhas diárias, muitas vezes nos deixa perdidos, divididos entre o que desejamos, o que o mundo espera e o que é certo. Como cristãos, temos um guia infalível, a Palavra de Deus. A Bíblia nos ensina que consultar a Deus antes de qualquer passo é a chave para encontrar paz, direção e propósito. Em Provérbios está escrito: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Consultar a Deus não é apenas uma prática religiosa, é um estilo de vida que reflete humildade, confiança e dependência do Criador. Ao buscar a orientação divina, reconhecemos que nossa sabedoria é limitada, mas o conhecimento de Deus é infinito. Neste texto, exploraremos por que é essencial consultar a Deus em nossas decisões, como fazer isso de forma prática e o que a Bíblia nos ensina sobre confiar nos planos do Senhor. Por que consultar a Deus? Vivemos em uma sociedade que valoriza a autossuficiência. Frases como siga seu coração ou confie em si mesmo são comuns, mas a Bíblia alerta que o coração humano pode ser enganoso. Em Jeremias, lemos que o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Depender apenas de nossos instintos ou emoções pode nos levar a decisões que nos afastam do propósito de Deus. Consultar a Deus, por outro lado, nos alinha com a vontade dele, que é perfeita e boa. Em Romanos, Paulo exorta a não se conformar com o padrão deste mundo, mas a se transformar pela renovação da mente para experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando buscamos a Deus, Ele renova nossa perspectiva, nos ajuda a enxergar além das situações imediatas e nos guia para escolhas que trazem vitórias eternas, mesmo que nem sempre sejam as mais simples. Além disso, consultar a Deus nos dá paz em meio à incerteza. Tomar decisões importantes pode gerar ansiedade, mas a Bíblia promete que, ao entregarmos nossos caminhos ao Senhor, encontraremos descanso. Em Filipenses, somos instruídos a não andar ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentar os pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os corações e as mentes em Cristo Jesus. Como consultar a Deus em nossas decisões? Consultar a Deus não é algo místico ou complicado. É um processo que envolve oração, estudo da palavra, reflexão e, muitas vezes, paciência. Aqui estão alguns passos práticos, baseados nas Escrituras, para buscar a orientação divina. Ore com humildade e fé. A oração é o canal direto de comunicação com Deus. Antes de tomar qualquer decisão, leve-a ao Senhor em oração. Peça sabedoria, clareza e direção. Em Tiago, estamos assegurados de que, se alguém tem falta de sabedoria, deve pedi-la a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e ela lhe será concedida. Ao orar, devemos fazer isso com fé, confiando que Deus responderá, mesmo que a resposta não venha na hora ou na forma que esperamos. Busque orientação na Palavra de Deus. A Bíblia é a revelação escrita de Deus, e nela encontramos princípios que orientam nossas decisões. Em Salmos, lemos que a Palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Antes de decidir, pergunte-se: o que a Bíblia diz sobre isso? Mesmo que sua situação específica não esteja descrita nas Escrituras, os princípios bíblicos, como amor, justiça, honestidade e fé, são sempre aplicáveis. Peça conselho a pessoas piedosas. Deus muitas vezes fala por meio de outras pessoas que o temem.
Em Provérbios, somos ensinados que os planos fracassam por falta de conselho, mas com muitos conselheiros eles se firmam. Converse com líderes espirituais, amigos maduros na fé ou familiares que conhecem a palavra de Deus. Eles podem oferecer perspectivas que você ainda não enxergou e ajudar a discernir a vontade de Deus. Esteja atento aos sinais de Deus. Deus pode falar de várias maneiras, por meio de situações, portas abertas ou fechadas, ou até mesmo uma convicção interior, dada pelo Espírito Santo. Em João, somos prometidos que o Espírito da Verdade nos guiará a toda a verdade. No entanto, é importante testar esses sinais à luz da Palavra de Deus, para não sermos enganados por nossas emoções ou desejos. Espere com paciência. Nem sempre Deus responde imediatamente. Às vezes, Ele nos pede para esperar, confiando que o tempo dele é perfeito. Em Isaías, somos lembrados de que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Esperar não é passividade, é um ato de fé, mostrando que confiamos no plano de Deus. Exemplos bíblicos de quem consultou a Deus. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que buscaram a orientação de Deus antes de tomarem decisões importantes. Vamos ver alguns. Exemplos: Davi. Antes de enfrentar batalhas, Davi sempre consultava o Senhor. Em 1 Samuel, lemos que ele perguntou se deveria atacar os filisteus e se Deus os entregaria em suas mãos. Deus respondeu, e Davi obedeceu, resultando em vitória. Davi nos ensina que consultar a Deus, mesmo em momentos de confiança, é essencial. Moisés. Quando liderava o povo de Israel, Moisés buscava constantemente a direção de Deus. Em Êxodo, ele disse que se a presença de Deus não fosse com eles, não deveriam seguir adiante. Moisés sabia que sem a orientação de Deus, qualquer passo seria em vão. Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, Jesus buscou a vontade do Pai em oração. Em Lucas, antes de escolher os discípulos, ele passou a noite orando. Isso nos mostra que, se até Jesus consultou o Pai, quanto mais precisamos fazer o mesmo. Esses exemplos mostram que consultar a Deus não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria. Quando buscamos a direção divina, evitamos erros, encontramos propósito e experimentamos as vitórias de Deus. Aplicando a consulta a Deus no dia a dia, consultar a Deus não é algo reservado apenas para grandes decisões. Podemos e devemos buscá-lo em todas as áreas da vida. Aqui estão algumas formas de aplicar esse princípio no cotidiano. No trabalho, antes de aceitar uma promoção ou mudar de emprego, ore e pergunte a Deus se essa é a direção certa. Peça sabedoria para lidar com colegas ou desafios no ambiente profissional. Nos relacionamentos, seja em amizades, namoro ou casamento, busque a orientação de Deus para saber com quem andar e como agir. Em Coríntios, somos alertados de que as más companhias corrompem os bons costumes. Nas finanças, antes de fazer uma compra grande ou investir, peça a Deus que o guie para usar seus recursos com sabedoria. Em Provérbios, somos incentivados a honrar a Deus com nossas riquezas. Na vida espiritual, consulte a Deus sobre como crescer na fé, em que ministério servir ou como ajudar os outros. Em Colossenses, somos ensinados que tudo o que fazemos, seja em palavra ou ação, deve ser feito em nome do Senhor Jesus. O que acontece quando não consultamos a Deus? A Bíblia também nos mostra o que acontece quando tomamos decisões sem buscar a Deus. Um exemplo claro é o rei Saul. Em Samuel, Saul ofereceu um sacrifício sem esperar por Samuel, desobedecendo a Deus. Como resultado, ele perdeu o favor divino e seu reinado foi marcado por fracassos.
Isso nos ensina que agir por conta própria, sem consultar a Deus, pode levar a consequências dolorosas. Outro exemplo é o povo de Israel, que muitas vezes confiou em alianças humanas em vez de buscar a Deus. Em Isaías, Deus repreende o povo por buscar ajuda no Egito sem consultá-lo. O resultado foi humilhação e derrota. Essas histórias nos lembram que, sem a direção de Deus, nossos planos estão fadados ao fracasso. Um convite à confiança, consultar a Deus, é um ato de fé, humildade e confiança. É reconhecer que Ele sabe mais, que seus planos são melhores e que sua vontade é perfeita. Em Jeremias, somos lembrados de que Deus conhece os planos que tem para nós, planos de nos fazer prosperar e não de nos causar danos, planos de nos dar esperança e um futuro. Quando confiamos em Deus, Ele nos guia por caminhos que, mesmo que não entendamos no momento, nos levam ao seu propósito.